Bom dia a todos. Espero que tenhamos um bom início. Antes de passar a fala para a nossa querida cerimonialista, eu queria confirmar algumas presenças para facilitar o percurso cerimonial. Eu não conheço todos a olho nu. Percebo que o professor Bruno ainda não está presente, mas acabei de saber que está vindo de uma viagem. Professora Tatiana Alves, eu não conheço. Estarei representando o professor Ronaldo Damião. Parece que não está presente ainda. Professora Alzira, acabamos de nos cumprimentar, eu não a conhecia pessoalmente. Professora Ana Maria Santiago também parece que ainda não chegou, essa eu conheço bastante. Professor Roberto Dória, Centro de Educação e Humanidades, também eu conheço bem, mas não chegou. Professora Janaína, diretora de Estudo de Letras, não está presente. Professora Vanessa está, nossa colega, eu já estive com ela. Professor Nabil, eu não estou vendo. A professora Viviane Vasconcelos está ali, representa a vice-coordenação. Então, você está mais ou menos organizado ou quer uma canetinha para que eu marque quem eu tenho certeza que cá está? Professora Viviane, cá está. Professora Alzira, cá está. E a princípio são só essas duas presentes. A professora Alzira representa talvez um dos mais importantes departamentos no que diz respeito à realização desse evento, né? Os programas estão no DPEST, os projetos estão no DPEST, os eventos estão no DPEST e grande parte das publicações estão dentro do DPEST, que custeia as bolsas para praticamente tudo isso. Então, ter a professora Alzira aqui é sensibilizar talvez o maior organismo dessa universidade para fomentar e custear com as bolsas, com a mão de obra que nós precisamos ter de estudantes, né? E esses dias soubemos que se aproxima cada vez mais a incorporação efetiva da extensão no currículo de graduação, com esse diálogo necessário. Então vai ser um prazer enorme ter a professora Alzira nos ouvindo e preparando aquilo que ela vai saber, que depois vamos tocar a campainha lá do DPEST, bater o sininho do DPEST, para que a professora Alzira nos atenda, certo? Vou entregar agora a palavra à nossa cerimonialista. Eu só fiz uma espécie de administração prévia. Isso aí, obrigada, professor. Bom dia, não é? Parabéns. Vocês conseguiram chegar até aqui, nós todos. Se as coisas são inatingíveis, ora, não há motivo para não querê-las. Que tristeza os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Mário Quintana, é com ele que a gente começa. Toda ação começa em sementes de sonho esvoaçando, pensamentos que vão se enraizando, por vezes lentamente, convertem-se em realidade. O Núcleo de Estudos em Literatura Infanto-Juvenil da UERJ, o NELINGE, e o Grupo de Pesquisa CNPq-UERJ, Encontros com a Literatura Infantil e Juvenil, Ficção, Teorias e Práticas, o ELINGE, um dia delinearam-se como inatingíveis, mas hoje se concretizam as ações como a desse congresso, agregando pessoas de diferentes funções, oriundas da UERJ e de outras universidades e de várias partes do país e além. Em nome da comissão organizadora do 2º Congresso Internacional e o 3º Encontro Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, Complexidades Contemporâneas,
damos início às atividades do Congresso com os nossos profundos agradecimentos. Agradecimento a cada uma de vocês, a cada um de vocês, que passou por algum caminho, alguma trajetória, algum obstáculo, nem que seja do travesseiro, para chegar aqui hoje. Muito obrigada. E a cada um que contribuiu para que esse sonho, mais uma vez, se vestisse de realidade. Eu peço uma salva de palmas calorosas para a gente, para o nosso congresso, o 2º Congresso Internacional da Literatura Infantil e Juvenil. O 3º Encontro Nacional da Literatura Infantil e Juvenil. A literatura nos une, é muito bom, não é? Nossos agradecimentos começam pela reitoria. A professora reitora Gulmar Azevedo e Silva. Também agradecemos a coordenação do programa de pós-graduação em letras da UERJ, na pessoa da vice-reitora geral, a professora Vanessa Ciocone, e o coordenador da área de literatura, professor Nabil Araújo de Souza, e todos os parceiros, amigos e cúmplices dessa conquista. Gratidão aos professores das diversas unidades da UERJ e às outras instituições, muitas aqui representadas, bem como os nossos queridos alunos da graduação, alunos da pós e ex-alunos, os nossos funcionários da prefeitura, que trabalharam até tarde, os terceirizados também, e do Instituto de Letras, como a professora Maria Célia do Lidil, que pelas mãos unidas na construção, deram as mãos unidas na construção dessa grande aventura, que já começou há um tempo, mas está se concretizando agora. É graças à conjugação de esforços de muitas pessoas que chegamos aqui. E diria mais, é graças ao investimento no desejo de ter a literatura infantil e juvenil iluminando os céus acadêmicos e docentes brasileiros, formando leitores críticos e conscientes do seu poder de metamorfosear, que buscamos atapetar nossos caminhos com a luz das estrelas até o chão das escolas. A gente quer levar a literatura infantil até a mão das nossas crianças e jovens. Desejamos que esses 3 dias de congresso promovam trocas fecundas de conhecimento e afeto, tão necessários nos nossos tempos atuais. E para compor essa mesa, convidamos o professor doutor Bruno Rego Deus Dará Rodrigues, excelentíssimo reitor, vice-reitor, representando a professora doutora Gulmar Azevedo da Silva, magnífica reitora. Ele já chegou? Ainda não chegou, mas todo mundo sabe que a gente convidou, tá ótimo. A professora doutora Tatiane Alves, representando o professor Ronaldo Damião, excelentíssimo senhor pró-reitor de saúde. Professora Tatiane, obrigada. A professora Alzira Batalha Alcântara, diretora do Departamento de Extensão. Professora Alzira, obrigada. O professor doutor Roberto Rodrigues Dória, senhor diretor do Centro de Educação e Humanidades. Chegou? Ainda não. Professora doutora Janaína da Silva Cardoso, senhora diretora do Instituto de Letras. Chegará. Professora doutora Vanessa Cione Viana Nogueira, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em letras. Professora, obrigada. Aqui. O Nabil não chegou. Chegou. Que bom. Professor doutor Nabil Araújo de Souza,
senhor coordenador da área de Estudos de Literatura e Programa de Pós-Graduação em Letras, obrigada, professor. Professora doutora Viviane Vasconcelos, vice-coordenadora, também da área de Estudos de Literatura do Programa de Pós-Graduação em Letras, obrigada, professora Viviane. E os coordenadores desse congresso, professor doutor Flávio Garcia, professora doutora Regina Micheli. E professora doutora Eveline, obrigada. Deixo vocês com as palavras iniciais. Sim, acho que a gente só pode dar bom dia. Bom dia, é com imensa, mas imensa alegria que nós estamos aqui hoje para dar início a esse congresso que enche a nossa alma de esperança e de emoção. Muito obrigada. Na verdade, a gente espera que vocês adiante ouçam as falas que muitos farão, ouçam um pouco do que os nossos colegas vão dizer. E só é possível que isso aconteça com um esforço maior ou menor, em maior escala ou menor escala de cada um de nós. É a universidade no seu todo, é o Centro de Educação e Humanidades, é o programa de pós nas suas áreas, que de certa maneira está vinculado a esse centro, e é o Estudo de Letras, né, que é a casa que está nos acolhendo. Obrigado pela presença de todos, e há muito tempo que eu não vejo em evento nosso esse auditório tão cheio, tão lotado. Obrigado pela presença de vocês, parabéns para todos nós. Cá vai falar professora Eveline, que já foi nossa aluna quando a gente ainda era novo. Com muita honra. Aqui também, bom dia a todos, espero que o evento possa, trazer muitas discussões. Nós trabalhamos bastante, estamos muito felizes por todos que estão aqui, estamos aqui para isso. Obrigada a todos. Aí você pede na ordem. Então, queridos, vocês estão com o microfone aí, né? Então, eu peço uma palavrinha breve de acolhimento para esse público. Pode começar... Acho que começa com a professora Ana Maria. Não, Alzira, desculpa. Alô, alô, estão vendo? Aí eu vou levantar. Bom dia a todos e todas e todas. Chegou já, chegou. Vê se ele vai ali. Alô, 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 alô. Tá dando para ouvir aí atrás? Tá dando para ouvir aí atrás? Ok? Não. Obrigada. Pega. Vamos, não tem problema. Vai. Bom dia. Bom dia. Bom, eu quero... Mesmo que eu não tivesse a fala, eu já ia pedir à comissão organizadora para quebrar o protocolo que me desse 2 minutos. Meu nome é Alzira Batalha, eu sou professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense há mais de 2 décadas e estou desde janeiro do ano passado na direção do DPEST, como o professor Flávio gentilmente falou, e tentando dar continuidade aos trabalhos com nova forma de pensar e fazer a extensão da nossa universidade. Eu quero dizer para vocês que está acontecendo tudo junto, ao mesmo tempo, junto com esse seminário, que eu gostaria de ficar aqui o tempo inteiro, está acontecendo o seminário de inserção curricular da extensão, que para a gente é um momento muito precioso. Mas eu quero dizer que que eu fazia questão de dizer para vocês. Eu me fiz professora na educação básica, na rede pública municipal do Rio de Janeiro e na rede pública do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu me orgulho muito. Há alguns anos, trabalhei nessa educação básica e eu via com muita tristeza o quanto que as nossas universidades públicas que nos formaram eram distantes da gente e que muitas vezes chegavam lá como se estivesse no Olimpo e como se nós fôssemos uma tábula rasa, e nós não somos, nós, professores da educação básica. Quando eu fui olhar a programação desse
congresso, esse segundo congresso e o terceiro Encontro Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, eu fiquei apaixonada, porque eu falei, gente, essa comissão organizadora não é qualquer coisa. 3 dias, 12 horas por dia, amanhã de 8 da manhã às 20 horas, depois da manhã, idem, com temáticas que rasgam tempo e perpassam diferentes territórios, culturas, temáticas das mais delicadas, complexas, clássicas e contemporâneas, né? Passando em que 21 simpósios com 3 sessões, em que você vai discutir da literatura negra, da literatura indígena. Aliás, hoje, né, Sônia Guajajara estará aqui no Teatrão às 16 horas, é tudo junto, misturado, para ganhar o título, tudo junto. E vai ter uma mesa aqui discutindo literatura indígena, outra mesa discutindo literatura negra. É de uma riqueza, então eu queria parabenizar a todos, e eu quero aqui estender publicamente o convite que eu fiz à comissão organizadora há poucos minutos. O mundo está estranho. E o Brasil não foge à regra. Universidades vêm sendo atacadas em diferentes cantos do nosso planeta. Está na hora, mais do que nunca, da universidade se reinventar. E aí eu vou puxar um pouco aqui, né, para o DPEST, como o Flávio já deixou a dica para a gente. A universidade, mais do que nunca, tem que dialogar com a realidade, com o entorno, com a sociedade concreta, com homens e mulheres reais, com os problemas reais, e não estar numa redoma de vidro. E eu entendo que o campo específico para esse diálogo passa pela extensão. Então, eu faço um convite. Quem não registra o curso, o evento, o projeto, está com dúvida? Vai lá na sala 1050, vamos registrar, porque a gente precisa a sociedade junto com a gente, a universidade junto, porque a gente não sabe, a gente já sabe que hoje está difícil, e amanhã, quiçá, pode estar pior. E se a sociedade não estiver aqui, vamos passar o rolo compressor na gente. Parabéns, e esse convite foi um presente que a comissão organizadora me deu. Parabéns, aproveitem, porque realmente eu gostaria de estar aqui o dia inteiro, tamanha os temas tão instigantes, necessários e prementes para a gente repensar a universidade, a formação dos nossos estudantes e a própria sociedade que vivemos. Muitíssimo obrigada. Bom, vou ficar de pé também, para seguir um pouco aqui a minha colega, professora Alzira, que trouxe tão lindas palavras. Esse convite, né, esse agradecimento que eu também compartilho com a professora dessa visão. Então, muito bom dia a todos e todas. Quero agradecer em nome do professor Ronaldo Damião, a comissão organizadora, professor Flávio Garcia, professora doutora Regina Michele e a doutora Eveline Cardoso, amiga antiga, que nós estamos aqui hoje nos reencontrando nessas estradas de UERJ, num evento tão importante. Falando desse lugar da Pró-Reitoria de Saúde, eu vinha pensando, né, falar sobre, né, para um segundo Congresso Internacional de Literatura Infantil e um Encontro Nacional de Literatura Infantil, a partir desse lugar institucional que é a saúde. E me ocorreu de trazer para vocês algo que tem sido patente, né, a cada atividade desenvolvida no âmbito da PR5, que é a dimensão complexa dos problemas sociais e o quanto a arte, a literatura, o cinema, o teatro, as linguagens artísticas de um modo geral, contribuem e colaboram para a formação de um sujeito, né, para a formação de uma sociedade, de uma cidadania mais ampla, mais humana. E essa humanidade é saúde. Os Titãs têm aquela música que fala, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E é um pouco sobre isso. Quando a gente pensa a política de saúde no âmbito da instituição e pensa o complexo de saúde, o Hospital Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro, o Hospital Ézio Cordeiro,
os transplantes que, nesse momento, estão sendo feitos no Hospital Pedro Ernesto, os atendimentos que estão sendo feitos nas unidades psiquiátricas do hospital, toda a complexidade, né, que vai desde a pediatria até atendimento para situações da longevidade, todas essas situações ganham força e vitalidade quando elas são atravessadas por arte. E a literatura, ela tem um papel fundamental, especialmente a literatura infantil. Fortalecer a literatura infantil é, portanto, uma forma de saúde pública. Parabéns pelo evento, desejo a todos que seja um excelente encontro e que a Pró-Reitoria de Saúde possa estar mais vezes aqui no Instituto de Letras. Obrigada. Bom dia, eu quero também chamar à mesa o professor doutor Antônio Soares, pró-reitor da graduação. Obrigada, professor. Já passo a palavra, Vanessa. Bom, não sei. Olá? Não, acho que não. Eu acho que está. Alô, alô? Esse que está funcionando. Alô, alô? Sim, foi. Tá, eu estava desligado. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer, né, as palavras sábias das minhas duas colegas antes de mim, porque na universidade pública a gente sabe como é difícil, né, essa questão da interação, de você conseguir ter literatura, arte. Gente, essa luz no meu olho, posso? Não? Troca. Ele falou que está funcionando, que está funcionando, de fio? Está funcionando esse, gente? Não, esse não está funcionando. Gente, agora tá. Que dificuldade. Bom, primeiro eu acho que eu tenho que agradecer demais, não é, as sábias palavras das minhas colegas antes de mim. Eu só estou saindo da reta da luz, porque eu não estou conseguindo enxergar vocês. A luz desse negócio que está no meu olho. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer demais a Regina, ao Flávio, né, e a Eveline, que eu não conhecia antes. Eu estou aqui representando a coordenação da pós. E, quando a gente tem um evento como esse, não é, de literatura infanto-juvenil, muitas vezes você pensa, poxa, na universidade. Mas eu vou trazer um outro lado meu, né, que é o meu lado mãe. Eu tenho um filho pequeno. E, dentro da minha casa, eu vejo quão importante é a literatura. Não só a literatura que nós, adultos, lemos e sabemos da importância dela, mas na formação desse pequeno leitor, não é? Desse cidadão que a gente está formando para o futuro, que a gente quer formar, né? E eu destaco demais essa questão em casa, né? O Nabil tem filho também, ele sabe como é que isso é, a importância, não é, de você levar para a sua casa questões extremamente necessárias a serem debatidas hoje em dia, principalmente. A gente conhece o mundo fora da universidade e a gente quer muito, não é, levar, tanto trazer, não é, mas também levar esse tipo de troca, né, para o mundo lá fora. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente está aqui para discutir todos esses temas que nós temos, não é, nesses 3 dias de evento. Aí, então, gente, muito obrigada e bem-vindos ao UERJ. Quero agradecer a presença. Quero agradecer a presença do professor, doutor Bruno Rego Deusdará Rodrigues, excelentíssimo senhor vice-reitor, representando a nossa reitora, a professora doutora Gulmar Azevedo Silva. Obrigada, professor. Vamos deixá-lo para fechar. Vamos dar continuidade à mesa, o pró-reitor vai fechar a nossa mesa, tá bom? Uma questão de gerar. Eles primeiros, então... Isso, para fechar. Obrigada. Bom, então,
Em nome da coordenação da área de estudos de literatura, do nosso programa de pós-graduação em letras, também vou sair da luz aqui, fica aqui atrás do Bruno. Bem-vindas e bem-vindos, é muito bom ver a casa cheia, nosso principal auditório aqui no Instituto de Letras, né? É um evento de enorme importância, cumprimentar então Flávia, Eveline e Regina por esse grande evento e falar da importância cada vez mais premente e evidente da área de estudos de literatura infantil e juvenil, né? A gente passa atualmente no nosso programa por uma reformulação bastante drástica, né? Éramos um programa misto, nosso vice-reitor também pertence ao programa, um programa de letras, né? E fizemos uma separação para estudos de língua e estudos de literatura. E aí a gente poderia se perguntar, mas onde se encaixam os estudos de literatura infantil e juvenil? Né? É uma área interdisciplinar por natureza, então, que pode e deve ser contemplada tanto nos estudos de língua, quanto nos estudos de educação, quanto nos estudos de literatura. Eu acho que nessa reformulação que a gente está pensando lá, não é? Estou pensando aqui nas minhas colegas, coordenadora, Vanessa, Viviane, que é vice-coordenadora de área, e o próprio professor Bruno, que também pertence ao programa. A importância de se dar o devido destaque, quem sabe pensar numa especialidade, né, que faça jus à complexidade e à importância da área de literatura infantil e juvenil, né, no Brasil e no mundo. Então, no Brasil especialmente, a gente tem uma literatura infantil e juvenil muito pujante, né, uma área que precisa, então, ter a devida importância institucional, é nisso que eu estou pensando, né? A importância factual é inquestionável, basta olhar para esse auditório lotado, né, num evento dessa magnitude. Mas eu acho que a gente pode cada vez mais pensar também nesse lugar institucional, na importância institucional dos estudos de literatura infantil e juvenil. Tá? Mais uma vez, então, parabéns aos organizadores e bem-vindas, bem-vindos ao evento. Bom, bom dia, né, a todos e todas. Gostaria de agradecer. É melhor ficar em pé? Gostaria de agradecer também o convite da Regina e do Flávio. E também um momento especial aqui estar ao lado de colegas, né, do Bruno, né, para os professores que eu estou conhecendo agora, a Tatiane, que eu conheço já de longa data. Mas eu queria falar de um outro lugar, eu acho que não é o de vice-coordenadora de estudos literários do programa de pós, mas é como colega de departamento e de setor da Regina, do Flávio, né? E, no caso da Eveline, colegas de departamento. Porque eu sou testemunha do incansável trabalho da Regina e do Flávio para que os estudos, né, de literatura infantil e juvenil conseguissem chegar até o momento que nós estamos, né, na edição desse 2º congresso. Então, assim, é uma alegria imensa ver esse auditório cheio de professores, pesquisadores de outras instituições na nossa casa, né, na UERJ, no Instituto de Letras. Então, eu agradeço muitíssimo, né? Eu acho que a gente está nesse lugar aqui de anfitrião, então a gente agradece, né, a presença de vocês e queria só registrar, de fato, não é, esse trabalho. Vocês não têm ideia de como esses colegas, né, o Flávio, a Regina e agora, mais recentemente, a Eveline, trabalham, né, incessantemente pela literatura infantil e juvenil aqui neste espaço, né, mais especificamente no Instituto de Letras. Então, eu queria parabenizá-los, né, e dizer que, né, boas-vindas, né, nesses 3 dias aqui na nossa casa. Obrigada. Gente, esse momento formal, ele também é muito emocionante, porque reúne pessoas que não se veem há um tempo, não é? Então, eu quero chamar essa mesa completa. Professora Ana Maria Santiago, pró-reitora de Extensão e Cultura, muito obrigada. Professora doutora Janaína da Silva Cardoso, senhora diretora do Instituto de Letras, muito obrigada. A gente combinou que o pró-reitor vai fechar. Você quer dar uma palavrinha para a gente, depois passa para... O Bruno fecha. Então, a gente agora tem Janaína... A nossa PR3... A PR... Vai na hora. Deixa a Janaína chegar. Vai, vamos. Tá, você é 1, eu sou 3. Bom, bom dia a todos e todas.
eu acho que o meu sorriso no meu rosto mostra a minha felicidade de estar aqui hoje. Assim, eu queria de imediato parabenizar toda a comissão organizadora, o Instituto de Letras, na figura da professora Janaína. Queria cumprimentar também o vice-reitor, professor Bruno Deus Dará. E dizer que a literatura infanto-juvenil, ela de fato forma pessoas diferentes, forma cidadãos. E eu me lembro dos primeiros livros que eu li, comprados pelo meu pai, depois os livros que a escola me fazia ler, e como isso forma um leitor do futuro. Então, eu acho que esses eventos que trabalham com literatura infanto-juvenil, eu tenho uma filha que é egressa dessa casa, do Instituto de Letras, que está se enveredando pelo caminho da escrita, é poetisa. Então, isso para mim, é muito feliz estar aqui e ver esse auditório lotado, ver esse auditório cheio de pessoas que discutem e pensam em literatura infanto-juvenil. Eu desejo a vocês, as minhas palavras serão muito breves, eu desejo para vocês um ótimo evento e que esse evento aconteça por muitas e muitas mais vezes, que a gente veja o 10º, 20º, 30º evento de vocês. Obrigado, um abraço. Vamos lá, Jana. Vê se vai funcionar. Oi? Não. Bom, bom dia. Bom dia a todos, todas e todos. Desculpe o atraso, eu moro em Niterói, né? E a Vanessa não quis me dar carona. E aí eu tive dificuldade para conseguir o Uber e depois um trânsito horrível. Mas para mim é muito importante estar nessa mesa. Eu fico muito feliz e honrada de estar aqui. Esse evento é um evento maravilhoso. Da outra vez eu usei exatamente essa palavra. É um evento maravilhoso. Ele é surpreendente, a quantidade de colegas que se encontram aqui, de diversos estados, diferentes países, né? Eu não sei se eu vou lembrar, porque a minha cola está dentro da mala, mas eu acho que a gente tem de Moçambique, Portugal, Espanha, Argentina, isso só da comissão científica. A gente, sem contar os colegas aí que vieram de diversos estados e diversos países e diversas cidades do Rio de Janeiro, né? A outra parte impressionante é a diversidade de temas, né, abordados. Então, são 21 simpósios, se eu não estou errada, 21 simpósios, e com áreas assim, realmente diversas, né? O Eduardo está aí? Não está aí, não. Mas o Eduardo, ele brinca que eu quero ir para a literatura, ele sempre fala isso. E aí eu digo o seguinte, eu já estou na literatura, né? Então, eu agora na Abralim, eu vou ter uma oficina relacionada à colonialidade e educação antirracista, e aí eu escolhi trabalhar na oficina só com literatura infantil, vocês não falam infanto-juvenil, infantil e juvenil, ligados aos povos indígenas e autores afro-brasileiros ou ligados à história da África. E aí a oficina, eu não sei bem como vai dar, porque não é sobre literatura, mas é usando a literatura para a implementação das leis, né, que garantem o trabalho com história e cultura, né, afro-brasileira e indígena. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Eu vi que tem um simpósio só de um tema desses, que é da parte indígena, outro simpósio que é só ligados à África, e hoje à noite, já vou fazendo anúncio, né, hoje às 17h a gente tem uma mesa trabalhando a parte da literatura infantil e juvenil indígena, e depois tem um Samin com a parte né, de letras pretas, aí no caso infantil também. Então, assim, parabéns, gente, a todos vocês, a todos os organizadores. Eu não vou listar todo mundo, que é muita gente, realmente então,
falo, né, para a comissão organizadora, os coordenadores, né, em especial, né, o Flávio, a Eveline e a Regina Michele, mas eles representando todos os grupos, monitores, estagiários. Nós temos os técnicos aqui do ILE que estão ajudando também nesse processo, as intérpretes, né? Então, todo esse trabalho é muito importante para a gente. Então, estamos de parabéns, a UERJ está de parabéns de receber mais uma vez esse evento, esse grande evento, que são 2 eventos em um. E parabéns a todos os participantes e palestrantes. Não existe evento sem vocês também, tá bom? Então, bom dia para vocês e aproveitem bem. Bom dia a todas as pessoas presentes. Perdão pelo atraso. Hoje é um dia muito especial. 3 anos de falecimento do meu pai. Nós estamos tomando café com a minha mãe. Então, me atrasei um pouquinho, porque teve o revival, né? Eu queria dizer que é uma alegria. É um dia muito especial na universidade, né? Hoje. Nós temos o seminário de extensão acontecendo, esse congresso grande, importante, ocorrendo, e à tarde temos a entrega do doutor honoris causa à Guajajara. Então, é um dia de festa, né? É um dia de alegria. Eu desejo a todos um feliz evento, um grande evento. Nós temos muitos desafios, e eu acho que sensibilizar a juventude, e as crianças e a juventude sobre temas complexos e delicados é um deles, né? A formação começa muito cedo, né? E a gente tem muitos temas sensíveis e complexos que são hoje um gargalo, né? Grave para a formação de um país livre, democrático, justo, né? Então, o trabalho de vocês é fundamental, e nós temos uma jornada nada simples pela frente, mas que eu tenho certeza que a literatura vai contribuir de forma bastante significativa para que a gente realmente construa uma pátria-mãe gentil, né? E que a gente não tenha que vivenciar episódios como o de ontem contra a ministra Marina Silva. Tá? Muito obrigada. Bom dia, fica aqui comigo. É uma alegria, peço desculpas pelo atraso, mas a vantagem de se atrasar é a gente se arrumar um pouco o protocolo e ficar mais próximo. Quero parabenizar, desejar um excelente evento a vocês, parabenizar a comissão organizadora, Regina, Flávio, Eveline, ressaltar, enfim, acho que tudo que era importante dizer já foi dito hoje. Queria destacar que vejo aqui na plateia e também na programação colegas, além de vários colegas do Instituto de Letras, do CAP, da Faculdade de Educação, da Baixada Fluminense, que é o UERJ em Caxias, e da Faculdade de Formação de Professores, que é o UERJ em São Gonçalo. O que reforça muito aquilo, Nabil lembrou bem, Viviane, Vanessa também falaram, desse momento em que a gente vive no Instituto, de avanço, 2 programas de pós-graduação, muita interação com os programas de pós-graduação da Faculdade de Educação, PROPED, do PPLIM, da FFP, o programa em Educação Básica do CAP, enfim, a gente poder avançar muito nessa articulação. Temos profissionais de letras em diferentes unidades acadêmicas, e o que esse evento de hoje faz, e ressaltando a presença do Antônio, da Ana, Tatiane, Alzira, a nossa diretora Janaína aqui, com os colegas do programa, Nabil, Viviane, Vanessa, eu acho que essa mesa, ela é um pouco representativa do que a gente espera desse evento e do lugar que vocês trazem. A literatura para crianças e para jovens, nessa literatura infantil e juvenil, ela vem, me parece, articulada também com esforços no campo do ensino de línguas para crianças, ou seja, a validação
dessa população, desse grupo, dessa comunidade diversa, heterogênea, nos estudos da linguagem e nos estudos de literatura. A gente incorpora e, como a Ana ressaltou, afirma os direitos dessa população, né? Nesse momento em que os celulares, os dispositivos eletrônicos tentam invadir e, inclusive, trazer conteúdos e sentidos e formas de vida que nada tem a ver e que atropelam muitas das fases fundamentais, a gente afirmar o lugar da literatura, da língua, para essa população é bastante importante na afirmação de direitos e na construção de uma sociedade bastante diferente daquela que nós temos hoje. Então, nós temos uma missão importante e a literatura me parece, um caminho, um dispositivo, um objeto muito importante na possibilidade de ocupar esse espaço que outros sentidos e outras formas de vida têm buscado ocupar. Também incorporar, nesse momento em que a gente precisa reformar os nossos cursos de licenciatura, incluir a extensão nos nossos currículos, essa articulação e ver colegas de diferentes unidades, diferentes universidades aqui, também reforça esse nosso compromisso. Essa universidade que foi pioneira na implantação do sistema de cotas, queria que vocês soubessem que nós agora estamos buscando aqueles estudantes que não tinham todos os seus documentos, que naquele momento se inscreveram e achavam que podiam disputar as vagas de cotas, mas por conta de termos ainda uma cidadania frágil, nem sequer sabiam que tinham direitos a todos os documentos que precisam comprovar para entrar na nossa universidade pelo sistema de cotas. Nós hoje fizemos uma regulamentação própria, estamos dando uma nova oportunidade para que esses estudantes que já ingressaram na nossa universidade possam migrar para o sistema, e têm o direito, são um perfil de cotas e têm direito a esse sistema, possam ser incorporados na política de permanência e pelo que nós lutamos nos últimos mais de 20 anos. Eu estou dizendo isso porque vocês têm uma missão importante. Olhar, iluminar o papel da literatura, das línguas na escola é a nossa oportunidade de tocar a juventude que hoje, as crianças e os jovens que hoje talvez ainda achem que não têm direito à educação superior pública. Porque nós, quando falamos, e os algoritmos nos fazem falar mais diretamente para aquela juventude que em algum momento procurou a universidade, está fazendo vestibular, já acha que esse caminho é um caminho para ela. É muito importante que a gente fale com as crianças e com os jovens que nem sequer sabem onde a gente está e que ainda não se entendem como sujeitos desse direito, que ainda não sabem que têm a oportunidade de estar numa escola pública como estão e que possam seguir numa formação superior pública, numa universidade pública como a nossa, ou como todas as outras, ou como outras tantas que nós temos aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Então, poder divulgar, disseminar, construir pela literatura, construir pelo trabalho que fazemos com língua, o sonho de seguir adiante por um mundo melhor é, sem dúvida, um papel importantíssimo que nós temos e contamos muito com a contribuição de vocês para a formação de uma juventude potente, que se entenda sujeito de muitos direitos e que a gente possa, por esse caminho, construir uma sociedade mais livre, democrática, inclusiva e fraterna. Muito obrigado, excelente evento a todas e todos. Nossa, muito obrigada à mesa toda. Agora eu peço que, por favor, suba a professora Regina, a professora Eveline e o professor Flávio para a foto oficial de abertura do evento. Vamos lá. Prepara seu melhor sorriso. Muito obrigada. A gente já pode desfazer a mesa.
Ei, som. Ei. Ei, som, ei, som, ei, som, ei, som. É esse aqui, ó. Esse aqui é o amarelo. Ei, som, som, ei, som, som. Gente, todo mundo conseguiu pegar o horário, conseguiu saber onde que vai ser o seu simpósio, está preparado, não é? Já botou o seu nome no crachá, já viu o bloquinho com a caneta para poder anotar as coisas importantes. Ótimo. A nossa próxima mesa, agora, eu vou deixar esse daqui que ele está funcionando. Falta só um copinho aqui, gente. Após a conferência de abertura, nós teremos agora... Não, após a cerimônia de abertura, nós teremos a conferência de abertura, que é uma homenagem. Vamos agora homenagear o professor doutor José Nicolau Gregorim Filho, um pensador da literatura infantil e juvenil. Eu quero palmas para o professor. Ao professor José Nicolau, porque ele está conosco espiritualmente, onde quer que ele esteja, ele deve estar muito alegre com esse movimento, não é, Regina? E para compor essa mesa, eu chamo a apresentadora, que vai ser a professora doutora Maria Zilda da Cunha, que é professora doutora da Universidade de São Paulo e líder do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, CNPq. Obrigada, professora. Professora doutora Regina Michele, que é líder do grupo de pesquisa em LINGE, Encontro de Literatura Infantil e Juvenil, Ficção, Teorias e Práticas, junto ao diretório de grupos do CNPq. E coordenadora do nosso núcleo de estudos. Professora doutora, não, escritora, poeta, cronista, Flávia Reis. Eu adorei a definição. Nascida em São Paulo com os costumes de Minas Gerais. Isso é lindo, é poético. A doutoranda Samira Ramos, também professora da IFMG, né? Por favor, Samira, obrigada. E o nosso querido professor, titular da UERJ, nosso professor Flávio Garcia, por favor. Com a palavra. Quem não conhece ou não teve a honra de conhecer o professor Nicolau, hoje vai ter esse momento. É com você, Flávio. Obrigado. Eu estou ainda um pouco combalido, no bom sentido, pela mesa. Eu fiz muitos eventos nessa universidade ao longo de muitos anos, até 2018. Temos aqui colegas que estiveram nesses eventos. Houve ano que superlotamos esse auditório com praticamente o dobro do que está aqui, os degraus todos sentados, a porta, mas nunca tivemos a honraria de ter uma mesa tão bem composta, antes dessa que eu estou falando primeiro, com as autoridades tão importantes da UERJ, que agora tem 5 pró-reitorias. E foram falas essenciais que ainda me deixaram... Eu não imaginava ouvir tudo que eu ouvi, e espero que cada um de nós, tantos que estão aí, quantos que estão aqui, ou como nós, da própria UERJ, né? Eu falo de Eveline, falo de mim, de Regina, havia pessoas na mesa que fazem parte desse grande grupo, Viviane era uma delas, né? Vanessa é outra, que a gente consiga cada vez mais ter força para afirmar esse espaço da literatura infanto-juvenil nessa nossa casa, porque nós não temos
no Instituto de Letras da UERJ, sequer como disciplina eletiva. Em toda a UERJ, apenas o Colégio de Aplicação, com a nossa querida Angélica, que vai falar no encerramento, tem essa disciplina tão... A gente vem numa luta para pensar um mestrado tentando se ajustar às exigências da CAPES. Todo mundo que conhece, que faz sucupira, que preenche a PCN sabe o que é isso. E uma luta interna para ajustar também uma especialização. Mas, como a professora Regina sempre diz, a base, o primeiro lugar, é a graduação. É onde se forma o material humano que vai seguir. E a gente está nessa luta, uma luta que eu diria hercúlea, mas que a gente acredita plenamente que vai ganhar. Eu brinco e digo que eu nunca entro num embate para perder. Saia eu quebrado, esmigalhado, destroçado, ensanguentado, mas nunca entro num embate para perder. E eu entrei nesse embate junto com a professora Regina para a gente ganhar. E a gente vai ganhar. Mas essa fala toda tem um prelúdio de alguém que lá atrás foi uma espécie de ponta de lança de tudo isso, como escritor, como crítico, como orientador, como ensaísta. E eu tenho uma dificuldade horrível. Quem me conhece sabe que eu choro fácil. Quem convive comigo sabe que eu começo a falar e eu choro fácil. Às vezes eu estou apresentando um texto acadêmico, Regina Micheli estava do meu lado numa mesa em Recife, e eu tive que parar engasgado, porque eu comecei a chorar apresentando um texto acadêmico. Isso é um defeito. E falar de Nicolau é muito complicado. Eu fui do grupo de pesquisa que o Nicolau, então, era líder. Eu mantive uma amizade muito próxima com o Nicolau, eu tinha um carinho enorme pelo Nicolau, e eu devo muito ao Nicolau nos primeiros momentos que eu fui tateando na literatura infanto-juvenil. E quando eu ouvia críticas que eu não concordava, que me deixavam um pouco tenso, eu dizia: Nicolau, você lê o que eu escrevi e opina? E eu mandava, e Nicolau me devolvia com uma avalanche de comentários, alguns corrigindo o que eu tinha dito, outros dizendo: você está certo sim, quem criticou é que está errado, e uma avalanche de sugestões de textos ensaísticos que permitiam que eu dissesse aquilo. Eu tenho essa dívida com o Nicolau. E eu estava aqui um dia que uma grande amiga nossa, que está presente, estava aqui, teve uma pneumonia, precisou ficar internada, e o texto dela foi lido pelo Nicolau. E foi um texto assim, foi uma leitura bastante... eu não sei nem explicar, ficamos todos muito transidos, tanto porque a nossa amiga estava internada com uma pneumonia, não podia participar do evento, quanto porque o Nicolau tinha um jeito muito fácil, muito íntimo, muito carinhoso de falar as coisas. Nicolau marcou um espaço, e esse espaço está representado, num primeiro momento, aqui, diria assim, pelas duas moças, que vão apresentar, de certa maneira, uma visão crítico, teórica, ensaística, sobre esse percurso do nosso querido amigo, porque, tendo ido para onde ele tenha ido, ele nunca vai deixar de continuar sendo nosso querido amigo. A mesa tem uma colega dele de USP, uma colega dele do mesmo setor, departamento, estrutura, programa, que é a professora titular da casa, que já nos honrou estando aqui na UERJ num programa de pós-doutoramento, que é a professora Maria Zilda, que também é uma grande amiga de todos nós, esteve aqui nesses eventos do Insólitos, que eu falava que encheu essa casa, quando esse evento transitou com a Infanto Juvenil, e sempre foi um trânsito. E a professora Regina Micheli tinha o professor Nicolau como vice-líder do grupo de pesquisa, que ela é líder, fez um pós-doutoramento sob a supervisão do professor Nicolau. Eu tive a alegria de professora Regina, junto com ele, publicarmos números temáticos de um periódico que eu sou editor-gerente, que é o Caderno Seminal. E essa relação sempre foi uma relação muito proveitosa. Ficamos discutindo em alguns momentos, né, como abrir o evento, como não abrir o evento. O Nicolau foi há tão pouco tempo. Por que não abrir o evento como uma homenagem ao Nicolau? E eu não nego que eu pedi 1000 vezes para não estar moderando essa mesa, nem estar na mesa. Eu disse: Regina, me coloque em outra mesa. Ela dizia: vai você, vai você, vai você. Que bom que eu estou chegando ao final da fala sem o olho sequer ficar embaçado. Eu estou conseguindo me conter. Eu vou começar de uma maneira organizada, passando a fala para a professora Maria Zilda, porque é a nossa visitante. Porque de todos nós é a maioral, é aquela que está no primeiro de ter feito desde antes, que nós, quando
começamos a tatear por esse percurso, não a professora Regina, que já trabalhava com a literatura infantil juvenil, mas por esse percurso de uma visibilidade nacional e até internacional, encontramos a Maria Zilda na nossa frente como uma espécie de ponta de lança. E a Maria Zilda, mais do que qualquer um de nós, conviveu ombro a ombro com o Nicolau dentro da USP. Então, eu vou passar a palavra à professora Maria Zilda, pedindo que ela apresente o texto dela e que consiga, como eu, não embaciar os olhos, não saltar uma lágrima, não engasgar a voz. Obrigado, Zilda. Obrigada, Flávio. Obrigada, gente, por encher esse auditório num momento tão importante, não só pelo Congresso, mas por essa homenagem ao Nicolau. Eu não vou ficar em pé, porque eu já estou tremendo sentada, né? Vou fazer muito esforço para me controlar. Quero parabenizar os organizadores por essa merecida, e mais que merecida, homenagem ao Nicolau, José Nicolau Gregorim Filho. Quero parabenizar as duas meninas, Samira e Flávia, pela importante publicação que elas providenciaram sobre o nosso pensador. Confesso que esse é um lugar que eu ocupo com honra, mas com muita tristeza. Eu ainda brigo comigo mesma, porque Nicolau parece que ainda está vivo nos meus sonhos e nas conversas comigo mesma. Confesso que eu converso com ele o tempo todo, ainda não concebo a sua ausência. Pensar em Nicolau toca minha alma. 20 anos de convivência, de trocas intelectuais, de muitos afetos, um intenso companheirismo profissional e pessoal, muitas risadas, muitas confidências. Ele dizia viver com os pés na terra, mas ele era, sobretudo, sonhador. Ele era um pensador, mas divertido e maroto. Escrevia ficção e me enviava as suas criações, e eu dizia: vamos publicar, Nicolau? Mara, me dá um tempo, mais um tempo. E o tempo não lhe deu essa chance. Então, eu trago para vocês um conto, entre outros, que ele me confiou. Vocês aceitam que eu leia? Sim? É no fim. O texto eu não vou colocar, porque é um texto inédito, né? Então, eu vou só ler o texto e, por último, se você deixar a foto por último, eu prefiro. Deixa só o título, depois a capinha. São 3 slides que eu vou pedir para você colocar, né? O conto é A Bela da Noite. A pouca iluminação do apartamento nascia do abajur da sala. No escritório, apenas a luminária derrubando a luz branca por sobre a máquina de escrever. Luz fria. Já era noite e Oswaldo não conseguia dormir enquanto não terminasse o conto. Havia passado o dia todo na frente da máquina. O resultado estava no cesto ao lado da mesa, uma pilha de papéis amassados ao longo daquele dia. Demorou para que o enredo viesse inteiro. Demorou para aquela mulher se mostrar. Demorou muito. Mas ela havia se tornado sua melhor personagem. Esse seria um dos seus melhores escritos, pensou. Estava faminto, cansado, as costas já reclamavam por outra posição. Várias vezes pensou em interromper a escritura e comer alguma coisa garimpada na geladeira. Morava só. Podia ter interrompido o trabalho antes, mas queria colocar um fim àquele conto. O desfecho estava nítido. Quase que conseguia ler inteiro na sua mente. Leonor seria desmascarada pelo marido quando saía do hotel barato no centro da cidade. Ela estava linda. Vestido fino, preto, sapatos também pretos, de saltos muito altos. Levava como um envelope uma pequena bolsa de couro preta, cintilando à luz da tarde, como se fora envernizada meticulosamente.
Ela tirou um cigarro da caixinha de madrepérola e acendeu. Era uma mulher estonteante, embora tivesse rosto angelical. Talvez por isso virasse a cabeça dos homens. Uma mulher daquele porte, com a face tão ingênua. Nesse momento, o marido perdeu completamente a inteligência e atira na mulher. Sabia de tudo. Planejou o crime com cuidado de um animal aguardando a presa. Era o fim de Leonor. Ali, caída numa calçada suja da região central. De repente, ouviu alguém caminhando pelo corredor em direção ao escritório. Barulho de salto no piso de tacos. Olhou para a porta, empalideceu. O escritor estava só no pequeno apartamento, como sempre. Não teve tempo de esboçar qualquer tipo de reação. Leonor parou. Por uma fração de tempo entre o corredor e o escritório, antes de invadir o ambiente. Olhou para Otávio, para a máquina de escrever. Colocou a bolsa preta sobre a escrivaninha do rapaz e sentou-se à sua frente, com ares de ajuste de contas. Ele não podia acreditar no que via. Ela era, ali sentada na poltrona na sua frente, a personagem do conto que acabara de escrever. Tudo isso é uma mentira, disse ela, com a voz imaginada por ele no momento da sua criação. As coisas não foram assim e não mereço morrer desse modo, tão violento. Você não pode fazer isso comigo. Sentindo-se numa alucinação, Otávio não esboçava a reação. Ouvia de amigos no escritório a conversa de que personagens criam vida própria, acordam o escritor no meio da noite e tal coisa e tal. Mas tudo isso, pensava, acontecer somente no sentido metafórico. Não assim, daquele modo, na sua frente. O escritor não sabia o que fazer. Como sair daquela situação? Resolveu agir com certa diplomacia, já que tinha criado uma personagem forte, obstinada e inteligente. Ele imaginava conhecê-la bem. Vamos conversar? Quer tomar algo? Obrigado. Sabe que não bebo, disse a linda mulher à sua frente, aparentando um pouco mais de calma. O que incomoda tanto você nessa história, Leonor? Afinal, todos vamos morrer um dia. Você é linda, sempre bem vestida. Criei você fazendo alusão a uma atriz francesa. Aquela mulher foi um padrão de beleza. Muitos filmes de sucesso e um deles serviu de inspiração para este texto. Qualquer mulher iria gostar dessa vida cercada de luxúria. Seu marido é bom e você se diverte quando quer, como quer. Tudo isso que você acabou de falar é invenção. Estou dizendo, nada disso é verdade. Passei a noite fazendo o que você mandava fazer. No início estava tudo bem, mas a primeira folha você rasgou e jogou no lixo. Eu era uma mulher mais humana naquela versão. Eu ajudava as pessoas e a grande questão da minha vida era me sentir insatisfeita com o dever cumprido. Terminava sozinha naquele primeiro texto esboçado. Depois você mudou de ideia, ficou empolgado pela sua criação e não quis mais me ver. Não reparou em mim, naquilo que a história era no começo e em quem eu era realmente, no momento original da sua criação. Leonor era uma personagem inteligente, havia estudado nas melhores escolas religiosas da cidade e formou-se professora antes do casamento. Era gentil e frequentava a igreja com os pais aos domingos. Gostava do serviço voluntário em orfanatos e asilos e sabia argumentar. Lia muito, era realmente linda. Otávio sentia-se na obrigação de concordar. A personagem não era assim quando ele teve a primeira ideia do conto. Realmente, nem tinha percebido que da personagem inicial havia sobrado uma correntinha com o crucifixo no seu peito. Vi agora. Esquecera de mudar a descrição da personagem, apagar aquele crucifixo. Mas os belos seios e o decote provocador também estavam ali, como na última versão descrita da mulher. E, realmente, aquela correntinha não combinava com o restante da vestimenta. Quando reescrevesse, lembrar-se-ia de apagar a correntinha e colocar um colar de pérolas no lugar daquele adorno tão distinto. Mas você se lembra de eu ter imaginado uma personagem profunda, portadora de desejos ocultos com os quais ela se digladiava? Não me venha com moralismos, querendo dizer que criei uma Leonor vulgar. Ela procura ajudar as pessoas.
O problema é que ela tem lá esses seus desejos, disse ele em tom firme, usando sua prerrogativa de criador. Não quero uma vida dupla. Não quero, disse Leonor. A mulher falou também que não sairia dali enquanto ele não a visse como realmente era. Muito mais próxima daquela primeira ideia, quando estava com um amigo num café e conversou sobre o projeto do livro e aquele texto. Seria um dos 11 contos daquela coletânea. Otávio lembrou-se da conversa com um amigo e, instintivamente, assemelhando-se a uma das personagens masculinas do conto, olhou novamente o ousado decote. Era exatamente como ele havia imaginado, sem o pingente religioso. Todos os homens, fictícios ou reais, ficariam atordoados com o colo de Leonor. Aquela mulher era real. Ele também estava atordoado com a espécie de magia pelo seu poder sedutor. Não sabia se do sono que sentia ou da personagem, daquela presença física ali na sua frente, mas sentiu um entorpecimento. Foi nesse instante que olhou para Leonor e viu o vestido aparentando um decote um pouco mais discreto do que havia escrito. Talvez um claro, um cinza grafite, e não preto, como imaginou para ela. Talvez pela luz fraca do cômodo fosse responsável por esse efeito nas cores. Isso de você inventar os encontros com homens no caminho de casa até o mercado, ou mesmo no trajeto para visitas a instituições de caridade, é um absurdo. Saiba que saía da minha casa e, se demorava, é porque você me colocava para andar quilômetros a pé com saltos altos. Não pegava sequer um ônibus. Pode ler aí no seu texto. Eu andava demais, não tinha carro e táxi, não lembro de ter me mandado pegar um. Você até tem razão quando diz que eu passava os meus dias dentro de casa. Preparava as refeições para o meu marido, lavava, passava, cozinhava. Saía somente com ele. Mas, nas voltas, nas compras do centro da cidade em finais de semana. Claro, eu admirava os vestidos das vitrines, mas você exagera quando me veste nesses decotes e nesses saltos com os quais mal consigo andar. Muito atordoado, o escritor olhava para Leonor. Tudo aquilo que ela falava era válido, pensando com racionalidade, não do modo como o homem se encontrava no momento exausto. Parecia que, à medida que o tempo passava, os cabelos louros iam se tornando cada vez mais escuros, e com o vestido de sua musa parecia mudar de cor. Estava cansada e com muita fome. Sua visão parecia estar um pouco turva. E tem mais. Otávio tive náuseas daquelas passagens quando ela aceitava dinheiro dos homens com quem se deitava à tarde, e depois passava na igreja e depositava na caixa de esmolas. Sentia-me envergonhada fazendo aquilo. Francamente, acho que você está vendo filmes de péssima qualidade. De um mau gosto, essas passagens. Penso que isso seja necessário mudar. Não me permitiria isso nunca. Sua personagem poderia muito bem guardar as economias para as tão apreciadas ações de assistência aos mais necessitados. Estou usando de sinceridade. Eu tinha vergonha de entrar na igreja com o véu descrito por você e dar esmola olhando para os lados, tremendo que alguém visse o fruto daqueles pecados sendo depositado ali sob os olhos de todos aqueles santos. Essas cenas são realmente chocantes, disse ela, mudando um pouco o tom da voz, parecendo assumir agora um tom mais professoral. Otávio não teve palavras. Realmente, aquelas cenas, ele acreditava serem as melhores. Uma mulher casada que saía à tarde para se prostituir e, arrependida, deixava o dinheiro na caixa de esmolas da igreja, era demais. Porém, acreditava ser esse o ponto alto da trama, uma espécie de tapa na cara da sociedade cheia de aparências e moralismos falsos. Não respondeu. Não tinha mais o que falar para aquela mulher. Enquanto ela falava, parecia ouvir a voz de outra personagem, de outro conto que havia escrito dias antes, mas estava quase convencido pelas palavras da mulher. Ela dizia tudo com a verdade de quem vive a cena, a verdade de quem conhece seus próprios percalços e necessidades. Restringiu-se apenas a olhar para Leonor.
Viu nesse instante que a mulher parecia estar toda vestida em grafite de cabeça aos pés, os cabelos quase da mesma cor que a vestimenta. Era o mesmo rosto angelical descrito no início do conto, a pele clara, os olhos brilhantes, mas de um brilho menos sensual e, por isso, menos carinhoso e terno. Não vim aqui para atrapalhar sua vida. Você tem contrato e prazo para a entrega desses originais. Apenas suplico que pense na minha situação. Não sou essa mulher. Talvez meu modo de ser combine mais com outro texto do seu livro. Um cenário de escola com muitas crianças e uma vida normal. Você escreveu que eu havia estudado em colégios religiosos. Meus pais se esforçaram para isso, sou grata, e a eles sempre serei. O rapaz emudeceu. Era verdade tudo aquilo. Havia iniciado o conto assim como Leonor havia dito. Lembrava-se disso e não sabia exatamente em que ponto da narrativa sua imaginação buscou um atalho. A personagem havia mudado um pouco seus valores, quase que assumido outra personalidade. O cansaço parecia tomar uma proporção desumana naquele momento. Vou deixar você agora com seus pensamentos e textos. Espero que me entenda e apague definitivamente, e não me apague definitivamente dos seus contos, disse Leonor. Otávio viu de relance quando a religiosa pegou a sacola de plástico brilhante preto de cima de sua escrivaninha e saiu. Observou o hábito cinza da jovem freira. Pôde ver o rosto jovem, que parecia mais angelical ainda com o véu na altura de sua cintura. Ela parou por um instante na porta. Até breve, disse, simplesmente. O rapaz não ouviu os passos de sua saída pelo corredor. Talvez os sapatos tivessem salto baixo e solado emborrachado. O sol entrou também sem avisar. Otávio havia dormido e seu travesseiro naquela noite fora a máquina de escrever. Levantou-se, olhou para o papel ainda na máquina, em branco. Lembrava-se vagamente de ter escrito muito, lembrou-se da personagem de um conto invadir sua casa, dele ter conversado com ela. Estava exausto de tanto trabalhar para a entrega daqueles originais. Olhou para o cesto de lixo. Era hora de recolher aquela montanha de papéis e fazer um café forte. Eu vou pedir que vocês muito rapidamente apaguem a luz para projetar isso. E explicar que quando apagar a luz não é para expulsar ninguém, não. É porque as imagens, às vezes, para a gente ver quando ela não está muito nítida, é o melhor momento. Da foto, mostrar onde está a capinha dos 11 contos do Nicolau, que o tempo não permitiu que ele publicasse. Aqui, ó. Isso é dele. Obrigada, gente. Desculpe minha tremedeira. Estamos com um auditório cheio e eu soube, pedi a informação aqui, que além desse auditório cheio, nós estamos talvez com 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais pessoas nos assistindo pelo YouTube. Obrigado a cada um desses. E fica a mensagem, né? Agora, quem vai falar é alguém que acho que todos nós acabamos conhecendo por alguma proximidade, outra, que é a professora Regina Micheli, que no Rio de Janeiro foi sempre uma, como vamos dizer, né, uma pessoa que lutou pela literatura infantil juvenil nas relações com os colegas da UFRJ, porque eram colegas da nossa origem na literatura portuguesa, onde a literatura infantil juvenil ganhou muito corpo. Depois, com colegas mesmo da UF. E quando a professora Regina Micheli veio para a UERJ como professora, ela já trabalhava há anos com a literatura infantil juvenil numa universidade particular, a Uniswan, onde eu também vinha trabalhar depois. Cheguei a dar um semestre dessa disciplina por causa de ajuste de horários, e que, como
tudo veio acontecendo de alguns anos para cá, a disciplina sumiu na Unisuon e adiante depois a letra, o curso de letras foi sumindo na infinidade de universidades particulares que esse país tem, né? E a gente praticamente só tem letras nas confessionais, a PUC é uma delas, e nas públicas. Na UERJ, no início desse século, estávamos eu e Regina Micheli na Faculdade de Formação de Professores e criamos uma especialização em estudos literários, com 6 disciplinas blocadas que eram necessárias para as 360 horas. E uma delas era a literatura infanto-juvenil. A professora Regina Micheli era responsável por essa disciplina. Por razões que não cabem aqui, tem a ver com a nossa situação de saúde, nossas questões mais íntimas, eu e a professora Regina saímos de lá. Não demorou um ano para que, neste curso, literatura infanto-juvenil deixasse de existir e se tornasse literatura comparada, eu não lembro bem qual é o título da disciplina. E a professora manteve essa posição de luta aqui dentro do Estudo de Letras. E no grupo de literatura portuguesa, sempre que ela consegue, ela oferece uma disciplina que é eletiva sobre narrativa e centra a disciplina na literatura infanto-juvenil. O que não nos é de todo agradável, porque também nos coloca aprisionados a uma ementa pensada a priori, uma ementa que restringe a literatura portuguesa. E a professora Regina é, talvez, vou tirar o talvez, ela é exatamente, hoje, a grande generalessa dessa luta na UERJ pela criação de um mestrado em linguagens com foco na literatura infanto-juvenil, na diversidade que isso traz. Nicolau ajudou a professora Regina nos momentos iniciais a pensar isso. Esteve junto. Estamos juntos também num projeto de uma especialização em literatura infanto-juvenil, também pensando nessa diversidade, né? E quando eu falo em diversidade, é a questão da ilustração, é a questão da produção efetiva do livro como objeto, de todos os outros suportes em que esse livro transita, né? E eu estou pensando no livro como espaço da narrativa, muito como os estudos narrativos pensam hoje, não restrito especificamente ao que pensamos como livro impresso ou como mais classicamente se pensou como literatura. E eu diria que nesse momento que a gente vive, há colegas aqui da UERJ que estão presentes, que bem sabem disso, a professora Regina Micheli, a quem eu me juntei, estamos lutando para que a graduação tenha literatura infanto-juvenil. E Nicolau está nessa origem. Por isso eu disse que era uma alegria aquela mesa de autoridades que eu nunca tinha contado com ela antes. E fiquei felicíssimo que nesse evento estivessem aqui, porque eco do que nós temos discutido em momentos muito belicosos, às vezes, que nos sentimos agredidos, às vezes, e que temos que reagir agressivamente para nos defender e defender a ideia, ecos disso têm transitado por todo aquele grupo que aqui estava, desde o vice-reitor representando a reitoria, com quem estivemos essa semana do evento, numa reunião de 2 horas, tratando exatamente disso, pedindo ao vice-reitor um comprometimento, um compromisso e uma ajuda, uma vez que ele é desta unidade acadêmica, do Estudo de Letras, pedindo a ele que ele fosse uma espécie de embaixador dessa luta e que comprasse. E fiquei muito feliz quando escutei aqui vários colegas das pró-reitorias, dos departamentos, dizerem da importância da literatura infanto-juvenil, da literatura na saúde, na questão do sujeito, na questão da educação. E eu fico muito feliz, eu chamei a Cláudia aqui baixinho para confirmar a gravação e tudo, porque eu acho que a gente está construindo hoje aqui, com esse auditório hiperlotado, com a quantidade gigantesca de pessoas nos assistindo, com essa mesa, agora que vai trazer o Nicolau cada vez mais, e com a mesa adiante, né? A gente vai usar isso que está acontecendo como uma espécie de arma nessa luta que a gente está travando. Esses vídeos são
uma espada muito forte, uma espada cortante, que a gente não vai ter o menor pudor de usá-la na nossa batalha. Obrigado a todos vocês, os que estão aqui, os que estão distantes e os que estiveram. Eu passo a palavra para a professora Regina, porque senão eu não paro de falar. Eu sou um contador de histórias, eu sou um falador, né? Eu sou professor, né? Obrigada, Flávio. Na verdade, é um empenho, uma resistência, uma luta, né, que a gente vem travando há alguns anos. E eu só quero, nessa, né, apresentação que Flávio me fez de mim, resgatar a minha origem. Eu não comecei ligada à literatura infanto-juvenil ou infantil-juvenil, na Uniswan, onde eu tive que assumir uma turma, ou a disciplina seria extinta. Na época eu não queria, eu estava fazendo mestrado em literatura portuguesa, não estava nos meus planos, né, preparar uma nova disciplina e me embrenhar em toda uma fundamentação teórica diferente. Mas por que esse convite me foi feito? Eu sou aposentada do município do Rio de Janeiro, professora na época de 5ª a 8ª, do 6º ao 9º ano, trabalhei em turma, me aposentei em turma e fui professora de sala de leitura. Foi ali, lidando com os meus alunos, levando as caixas de livros para nós lermos, fazermos as trocas, cada turma comprando, né, um título, a outro título, e nós trocando os livros. Era uma escola do município do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, né, na Penha. Me aposentei por lá. E essa foi a minha origem, essa origem ligada à criança, né, de 11, na faixa, quer dizer, eu dava aula na 507, 508, né, naquelas turmas repetentes, que eram as turmas que eu mais gostava. Essa é a minha origem. Foi aí que eu comecei com a literatura infanto-juvenil, com aquela, na época era ciranda de livros, a gente recebia, parecia uma sapateira com os livros ali. Mas vamos lá, o assunto hoje é Nicolau. Pode passar. O texto, né, esse texto está, que eu vou apresentar muito parcialmente, breve, ele está publicado no livro que as meninas vão apresentar. Bom, José Nicolau Gregorim Filho. Nicolau foi um cometa que atravessou nossas vidas, deixando um rastro de luminosidade. Difícil falar sobre alguém de quem se gosta e se admira muito e que partiu. Quero trazer um pouco das minhas memórias sobre uma convivência que foi muito boa, muito fecunda. E eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou falar dele, sem que as lágrimas venham e sem a voz embargar. Porque eu não quero falar de alguém que eu perdi. Eu quero falar de alguém que está vivo, que está brilhando nos corações, nos textos, em todos nós. Então, eu vou deixar de lado a saudade, a falta, para falar da presença, né? Dessa presença luminosa que nos segue, né? Cadê Cláudia? Vamos lá. Foi em um congresso na UERJ-FFP, o 4º Congresso de Letras de São Gonçalo, que nos conhecemos. Estávamos em 2007. Eu já pesquisava a literatura infanto-juvenil, expressão que decididamente ele não aprovava. Era ótimo, a gente tinha verdadeiras discussões sobre isso. E soube por colegas que havia um professor da USP com seus orientandos no evento, cuja investigação igualmente tinha por corpus essa literatura. Ao me aproximar, soube que ele também me buscava. Foi um momento de apresentações ao final do dia com uma foto que eu não localizei. Segundo ele, era uma tarde quente. Entre mesas redondas e debates, conseguimos encontrar afinidades nos poucos espaços de tempo que tivemos para conversar. Foi o primeiro de muitos outros encontros e parcerias. Cláudio? Um ano depois, 2008, coordenamos nosso primeiro simpósio, juntamente com Patrícia Pena, da Unesp, na Abralic, o que originou um e-book em 2011. E aí,
Não, é antes dessa. Ah, não dá para ver, mas Maria Zilda está na foto. Momento de recordar. Não sei se apagando a luz vai ficar melhor. Por mim, pode apagar. Ainda nesse ano, bastante movimentado, participamos de uma mesa sobre o ensino de literatura infantil no 5º Encontro de Literatura Infantil e Juvenil da UFRJ. Daí para frente, os laços se estreitaram com outras participações em mesas redondas, coordenações de simpósios, dossiês, conversas. 2013, o meu pedido de orientação para um pós-doutoramento na USP selou definitivamente nossa amizade, pedido que foi alegremente aceito por Nicolau. O trabalho final foi publicado com um prefácio delicado e gentil desse grande amigo. Em 2018, um passo decisivo foi dado com a formação do grupo de pesquisa CNPq, UERJ, em Lige, né, vocês têm o nome no slide, liderado por nós dois até a data do falecimento dele. Eu ainda fiquei um ano, né, sem conseguir mexer nesse grupo. Hoje, a professora Eliane, que está aqui presente, aceitou a tarefa de levarmos avante. Eliane Galvão, da Unesp de Assis. Nos aguardem. Bom, pode passar, Cláudia. Em 2019, aí sim, né, nosso primeiro encontro nacional, uma aventura fazer aquele encontro, sem verba, sem nada, mas conseguimos. O primeiro em Lige foi organizado por mim, Nicolau e Flávio, que aqui está, congresso que propiciou imensa troca de conhecimentos e alegrias pelos espaços de letras da instituição carioca. O congresso gerou os anais, a literatura infanto-juvenil entre textos e leitores, reflexões críticas e práticas leitoras, todos online, do Dialogarte, também no acesso pelo nosso site, em publicações, resultantes de conferências e palestras. A trinca coordenadora se manteve, né, acho que isso foi até depois, na organização do primeiro Congresso Internacional e segundo Nacional, que aconteceu de forma remota em 2021. Aí vocês têm a abertura e a mesa de encerramento. Em 2020, coordenamos nós três, né, eu, Nicolau, Flávio, 2 dossiês sobre literaturas para crianças e jovens no caderno seminal, também aberto, né? Não. O que nos possibilitou o acesso a textos de autores relevantes nessa seara. Esse congresso, o segundo se Lige, terceiro em Lige, ressente-se de sua ausência. Sua falta é um vazio, que, embora nos deixe tristes, é vivenciada como presença. Sua alegria e disposição, seu companheirismo e temperamento lúcido, gente, imagine uma pessoa lúcida, né, e que, quando precisava dizer, por mais que doesse, dizia, né? Sempre muito firme e acolhedor, propondo caminhos e soluções para os desafios que surgiam, continuam conosco, né? Toda essa alegria dele, esse temperamento, continuam conosco. A homenagem justíssima que lhe prestamos hoje evidencia que ele permanece entre nós. Nicolau não foi apenas uma pessoa íntegra, sincera, entusiasmada, e entusiasmada quer dizer a presença de Deus, né? Amiga e parceira diante de nossas realizações. Foi também um pesquisador ímpar. Ele representava a literatura infantil e juvenil no Brasil e no exterior por meio do seu trabalho. Como pesquisador, não tenho receio algum de afirmar que Nicolau evidenciava um olhar arguto sobre as obras de literatura nas falas e nas análises críticas com que nos presenciou. O campo da pesquisa e, consequentemente, como gostava de pontuar, do ensino da literatura para crianças e jovens no Brasil, foi objeto de seu estudo, evidenciando a ligação necessária entre as duas atividades, a pesquisa e o ensino. Nicolau se detinha com certa inquietação e sensibilidade nas relações da literatura infantil e juvenil com a sociedade, e especialmente com a formação do leitor, o que se evidencia no título de seu livro, Literatura Infantil, Múltiplas Linguagens, na formação de leitores, publicados em 2009. E aí eu cito:
Trabalhar com literatura infantil em sala de aula é criar condições para que se formem leitores de arte, leitores de mundo, leitores plurais. Muito mais do que uma simples atividade inserida em propostas de conteúdos curriculares, oferecer e discutir literatura em sala de aula é poder formar leitores, é ampliar a competência de ver o mundo e dialogar com a sociedade. Outra observação importante é criar condições para que não se percam os objetivos dessas atividades, isto é, partir do texto literário para viajar pelo mundo. Então, o nosso olhar, o nosso foco é a literatura, é o texto, e dali, né, a gente voa. O professor deve ser o guia dessas deliciosas viagens, que possuem um porto de partida e outro de chegada, o universo da literatura. Em sua concepção, tanto a infância quanto a adolescência são construtos culturais, produzidos historicamente, cujos contextos precisam ser observados. Vários textos seus apontam sua preocupação com a leitura, fomentando reflexões por meio de seus questionamentos, que algumas vezes abalam convicções estabelecidas. Aliás, Nicolau era mestre em fazer isso. Sua índole denunciava um espírito libertário e ousado, sustentando a importância da literatura infantil juvenil como texto emancipador e plural, bem como a necessidade de estratégias de ensino que priorizassem a vivência social e as trocas culturais, afastando-se de conhecimentos estanques e atividades pré-moldadas. Desarrumem as gavetas, sugere no título publicado no livro organizado por ele sobre os gêneros literários. Nicolau propõe um ensino significativo da literatura, priorizando, cito, os saberes essenciais para a vida do aluno. Não é para a prova, é para a vida. O prazer da leitura literária, a liberdade de o leitor interagir com o texto literário, podendo expressar livremente sentimentos e impressões sobre o que leu. Reparem a ênfase nesse leitor, na recepção, do que o impactou, do que o afetou. O olhar crítico e sensível de Nicolau se estendia aos tempos atuais, refletindo sobre o papel da literatura no contexto de smartphones, tablets, fake news, onde impera a informação e não o conhecimento, menos ainda a sabedoria. Pode. No uso de novas tecnologias, o maior desafio para o professor é, em sua visão, na visão de Nicolau, mostrar aos jovens a possibilidade de conviver com o outro, num universo real, num universo que não se deleta com o simples toque de uma tecla. Nicolau insistia na formação de leitores do mundo e leitores de outros sujeitos que se colocam à sua frente. Reparem toda essa ênfase na relação com o outro, né? Denunciando uma postura humana e uma formação humanística. Partindo do pressuposto de que literatura é arte e se constrói pela linguagem, ele destaca dois elementos importantes da literatura: sua capacidade revolucionária, fomentadora de questionamentos e reflexões, sua relação com a existência humana e seus conflitos, insistindo no afeto. Literatura que transforma, que revoluciona, e como se olha esse aluno? Se olha esse aluno pelo viés do afeto. Não é à toa que o nosso emblema maior é uma personagem menininha, já foi menininho, e quem será no próximo, não sei, com um livro e um coração. A literatura passa pelo afeto. É ele que afirma: imersos numa sociedade do desmanche, com paradigmas derrubados a todo momento, crianças e jovens precisam aprender a ler o outro, ler a multiplicidade das relações humanas que se processam nos meandros da vida social, que se modifica no constante fazer historicamente produzido. E assim, nesse conflito de vozes e textos que contribuem sobremaneira para as trocas culturais e para as mudanças sociais, a literatura deve ocupar um lugar de destaque, um lugar
político por excelência. Enquanto não efetuarmos uma luta política para que a literatura infantil, juvenil, infanto-juvenil, para crianças e jovens, o que seja, enquanto não efetuarmos a luta para que essa literatura esteja nas grades da graduação como disciplina obrigatória, não teremos professores formados, sabendo que temos escritoras, aliás, premiadas com Hans Christian Andersen, sequer conhecem a obra, sequer conhecem o nome. Não temos escritores com o Nobel, mas temos 2 escritoras, Ana Maria Machado e Lígia Bojunga, né? Invertendo a ordem, primeiro foi Lígia, depois foi Ana Maria Machado, e um ilustrador, que é o Roger Mello, com o prêmio máximo, considerado um Nobel da literatura infantil. Nossos alunos de letras saem sem essa formação. Muitas vezes nem nossos pares sabem disso, porque também não estudaram literatura infantil e juvenil na graduação. E aí vão os professores sem esse conhecimento, trabalhando sempre o cânone, né? Então, 8ª série, 9º ano, estuda o quê? Os contos de Machado de Assis. Mas não se estuda uma Lígia Bojunga. Nicolau deixou na lembrança de quem o conheceu sua figura altaneira e digna, sua voz possante e firme, sua postura generosa e comprometida, destacando-se entre seus pares. Deixou-nos de herança suas ideias, registradas em textos publicados e em vídeos encontrados no YouTube. Neles, compartilhou o resultado de suas pesquisas e dividiu inquietações, tendo o mérito de interrogar seu leitor, provocando-o a também refletir sobre o que leu. Nicolau é luz que não se apaga. Muito obrigada. Na condição de moderador, eu preciso, antes de mais nada, me moderar, né? E vou passar já a fala para as meninas, mas ela, enquanto a Regina falava de Nicolau, e na verdade eu não conhecia o texto dela, é um texto, de certa maneira, um percurso histórico, e resgatando a conversa que tivemos segunda-feira na reitoria da universidade, no momento X eu vi no texto da Regina o nome de Patrícia Pina, que está ausente, mas que foi uma pessoa que, como Nicolau, fazia uma espécie de aproximação enorme conosco, não é, Regina? Tá. Eu quero só lembrar que em 2009 a gente lançou uma ideia que depois precisou abortar, mas que a gente voltou a pensar nessa ideia. Nós temos a Associação de Professores de Literatura Portuguesa, a Associação do não sei o que lá, da cultura africana. Temos, por que não, uma associação que trate da literatura infantil e juvenil? Pensem nisso. Passar a fala para a gente fechar a mesa com as 2 lindas meninas, a Flávia e a Samira, que reuniram num livro mais do que o Nicolau em si, mas tudo aquilo que nós, como sujeitos outros, no diálogo com o Nicolau, também pensamos sobre ele. Obrigada, Flávio. Bom dia. Queria dar bom dia a todas as pessoas presentes aqui. É um momento muito especial que reúne colegas de todo o Brasil e de outras fronteiras, seja da literatura infantil e juvenil e outras áreas do conhecimento que se aproximam dela. Num tema que é muito caro para todos nós, né? E eu agradeço muito a professora Regina pelo convite. É uma honra enorme estar nessa mesa. Gente, eu estou tremendo aqui, horrores, porque é uma honra enorme estar nessa mesa. A professora Maria Zilda, que foi minha professora no mestrado há uns anos. E é assim, uma figura imprescindível no meu trabalho, não tem como dizer. A minha irmãzinha Flávia me chamou de irmã, nem conhecia. Aí ela falou assim, você também é da USP? Eu falei, sou dos estudos comparados, sou orientanda do Nicolau, né? Eu já tinha terminado o mestrado, estava um pouco distante. Aí ela, então a gente é irmã. Essa afetividade, esse compartilhamento é uma coisa que é muito importante na academia, uma academia que tantas vezes é tão fria com a gente, né?
E ao professor Flávio, aí, pela mediação animada, ativista pela literatura infantil e juvenil, que é tão importante para todos nós. E, apesar de eu falar da importância do professor Nicolau, eu juro que a gente vai ser muito breve, até porque a gente quer que vocês leiam o livro, então a gente não pode adiantar tudo, né, gente? Eu queria somente, assim, rapidamente falar do Nicolau, educador, orientador, porque o Nicolau foi um divisor de águas na minha formação. Ele aceitou meu projeto de mestrado, mesmo sabendo que eu não tinha nenhuma experiência na academia. Eu dava aula no ensino fundamental, cheguei no gabinete dele com um sonho, um projeto fraquíssimo e muita ousadia. E essa história é ótima, muito engraçada, o diálogo daria um outro conto, mas eu não vou contar hoje, né? Mas eu quero dizer que se eu estou nessa cadeira hoje, não é só pela organização do livro, mas é principalmente pela oportunidade que o Gregori me deu lá em 2013. E eu não vou ficar muito emocional sobre isso, porque ele acharia extremamente deselegante, né? Se a gente começasse a chorar, que ele jamais perdoaria. Então, eu retorno para o nosso trabalho. Mas antes eu queria falar do título da conferência. Eu acho que é muito importante atribuir pensador, que vai muito bem ao professor Nicolau, não só porque ele era arguto, curioso, politizado, interessado, mas porque em tempos de inteligência artificial, o título pensador tem uma relevância muito diferente. Ser o pensador vai além de produzir teoria, é ser capaz de articular as teorias entre si, mas também articular as teorias com o mundo fora da academia. E nisso o Nicolau era excelente. A perspectiva comparativista dele prezava pela interdisciplinaridade, indagava outros textos e outras áreas do conhecimento sem ignorar o que realmente se lia e como se lia na escola. Ele era muito próximo aos professores e nas aulas dele na graduação ele escutava os professores e se posicionava perante o que estava acontecendo na escola. Ele nunca deixou de se interessar pela formação de professores. Isso é uma grande característica dele, né? Flávia, você fala um pouquinho. Olá a todos e todas. Eu sou a Flávia Reis. Eu estou fazendo agora a continuidade da pesquisa com pós-doutorado, no momento na Unesp, mas antes eu estava na USP, e eu fui a última orientanda oficial a defender do professor Nicolau. Então, aí, atendendo a chamados, professora Regina, professora Maria Zilda, professor Flávio Convai, e Paulo César, professor da USP, tem aqui a professora Lígia Mena, tem o professor Francisco, que está ali, a professora Eliane Galvão, que é minha supervisora na Unesp. Queria saudar todo mundo. E não vou me estender, mas queria chamar a atenção para as 3 obras principais que o Nicolau deixou publicado, além de vários artigos acadêmicos. Você pode passar, por favor? Opa. Esse é muito importante, que é o último artigo acadêmico, para quem não conhece, né, que o professor deixou nesse trabalho lindo, que foi feito pelo João Luiz Secantini, a Eliane Galvão e o Tiago Valente, lá da Unesp. Né? Pode passar, por favor. E esse é o nosso livro, que a gente queria mostrar para vocês. E a gente vai sortear, se a professora Regina deixar sortear um para a plateia, se é possível. Não sei, a data de... Professora, fala um número de 1 a 12. 2. Professora Maria Zilda, fala um número de 1 a 19. 18. Então, segunda fileira, 18ª carteira. A moça de verde no celular ali acabou de ganhar um livro! Bom, isso é só para acordar a plateia. Pronto. Bom, nós vamos estar fazendo o lançamento à tarde, né, com todos. De nada. Essas camisas combinadas estão de... A gente gosta de... É só mesmo para dar uma acordada, pode passar. Gente, nós fizemos uma compilação, a gente chamou 14 pesquisadores, todos que estavam na área de literatura infantil, atuantes
com o professor Nicolau Gregorin, trabalhando com ele direta ou indiretamente, e a gente fez essa composição, sempre falando de teoria crítica, desenvolvida pelo Nicolau. Tem a primeira parte do livro tem uma homenagem, né, que alguns professores falaram, mas a maioria é a aplicação de artigos com teoria e crítica. E depois, no final da terceira parte do livro, tem uma cereja do bolo, que é um conto inédito do Nicolau, que a professora Maria Zilda gentilmente cedeu para a gente no livro. Então, está um livro, modéstia perto aqui, Samira, que foi articulado de um jeito criativo e que a gente acha que o Nicolau iria gostar, porque ele era uma pessoa muito enfática e muito dramática, e eu espero que ele tenha, não sei onde quer que esteja, que ele tenha gostado da capa do livro. Pode passar, por favor? Então, só queria chamar a atenção, Samira, você quer falar um pouquinho aqui desse texto? Eu queria chamar a atenção para esse trecho do Nicolau, que foi a última palestra que ele deu na Unesp, e que a Cecília e a professora Eliane Galvão transcreveram, né? E ele fala que, no meio de tudo isso, o que eu faço com um jovem, confesso que me sinto um pouco perdido. Ainda bem que o IBAMA voltou a ser mais atuante, porque acho que vou precisar de proteção lá na USP. Acabei ficando como o único professor da área de literatura infantil e juvenil, já que as outros colegas se aposentaram. Então, saúdo e apoio a todos aqueles que trabalham com essa área na Unesp de Assis, porque, na realidade, estamos sempre lutando para inserir todas essas reflexões e estudos em uma universidade que, muitas vezes, ainda é reticente, e esses temas tão fundamentais. Afinal, como o indivíduo começa a ler? Uma vez, durante uma entrevista para um programa da Rede Globo, abriram perguntas para o público. Então, uma mãe perguntou: como faço para minha filha parar de ficar no celular o dia inteiro? E ela fez essa pergunta segurando o celular na mão. Sabe aquele momento em que você fica sem palavras? E nesse universo que começamos a discutir esse tema tão desgastado, porque, falar sobre formação de leitores. Então, pode passar, por favor. Então, é isso, gente. A gente tem um livro disponível de graça, online, né? Aqui estão os recursos. Essa editora é Pedro e João, quem fez. Vocês podem estar disponível para download, quem quiser baixar. Pode passar. E aí a gente agradece, tá bom? Só que a gente não pode deixar de falar que nós tivemos o apoio da CAPES, o apoio da CAPES, o apoio de todo o programa de estudos comparados, né? Todos os professores apoiaram para que a gente tivesse financiamento para esse livro, e o apoio de todos os autores e autoras que estão aqui hoje, que eu espero que estejam com a gente no lançamento hoje, às 16 horas. Estaremos lá com algumas unidades do livro ainda. Tá bom? Estaremos lá, gente. E, para finalizar, a gente gostaria... A Flávia disse que é uma paulista com jeito mineiro. Eu sou uma paulista morando em Minas, então a gente não podia encerrar essa mesa sem trazer um café e um queijinho para os professores aqui. Professora, muito obrigada pelo convite. Aquele queijo que eu te prometi lá em Ouro Preto. Um café e um docinho. Mais importante do que o queijo. Prepara a foto, por favor, porque as pessoas precisam ir para o simpósio. Prepara a foto, Regina. A bolsa na frente, com o livro na frente da bolsa. Fala, Regina. Dentro da bolsa tem o livro. Gente, esse queijo estava prometido de Ouro Preto. Ó, vira o livro bonitinho. Enquanto a mesa tira foto, eu peço que as pessoas, por favor, se dirijam aos seus simpósios. A gente vai ter um tempo de simpósio agora, até 12h30. Depois a gente tem um almoço e a gente retorna 1h30 para os outros simpósios da tarde, tá bom? Às 3h da tarde a gente se encontra nesse auditório. Quando retornar do almoço 1h30, é direto na sala de simpósio.
Muito obrigada, gente. Os simpósios já estão começando. Tem aqui, ó, tem aqui nesse folder as salas. O mais importante agora é que estão quando elas dão frutas e as frutas viram uma semente.